Eu estou aqui com o médico dermatologista James Lima, que tem informações para a gente sobre esse assunto. Doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. A gente agradece. Como a gente viu aí, a Beatriz falou de métodos medicinais e também do shampoo anti-caspa. Eles não funcionaram com ela. Isso é comum? Realmente não resolve? Os shampoos anti-caspa, a gente tem uma variedade muito grande no mercado de tipos diferentes de shampoos, alguns mais elaborados, outros menos elaborados. Em quadros mais leves de dermatite seborreica, a gente até consegue ter um controle parcial ou às vezes até total com o uso do shampoo anti-caspa. Em outros casos, quando a gente tem crises mais intensas ou crises muito frequentes, além do shampoo, é muito comum a gente precisar utilizar medicamentos, que a gente geralmente utiliza medicamentos em formato de loção capilar ou em formato de solução capilar. Entre esses medicamentos tem o ácido salicílico. Salicílico, isso. E aí eu pergunto para o senhor, tem esse mesmo ácido para passar no rosto? Pode usar o mesmo do rosto no cabelo ou tem que ser diferente? Isso é uma pergunta muito interessante, porque geralmente a gente fala muito da dermatite seborreica no couro cabeludo, mas ela é uma condição que também pode afetar a face com vermelhidão e descamação em algumas regiões, como as sobrancelhas, a asa do nariz, a região atrás do ouvido, que são regiões que também são afetadas pela mesma dermatite. Por isso que o ácido salicílico da face é muito comum que a gente utilize nessas questões. Agora, o ácido salicílico é um medicamento que a gente deve usar com muita cautela, porque ele é um medicamento que é esfoliante, ele diminui essa descamação. Então, por conta disso, ele tem um potencial de trazer irritação, deixar as regiões que a gente está utilizando com ardência intensa, com uma vermelhidão mais intensa do que a dermatite está trazendo. Então ele pode ser utilizado, ele é um aliado, mas ele deve ser utilizado com cautela, sob orientação de um médico dermatologista. Vamos às perguntas dos nossos telespectadores. A Tabata diz o seguinte, ela é do bairro Esplanada. A caspa pode causar queda de cabelo? A caspa pode agravar um quadro de queda de cabelo. Quando a gente está com um quadro de queda de cabelo ativo, ela tem que estar controlada para que a gente evite que aquela queda fique muito intensa. A gente tem aqui também dúvida da Clara Maria. Ela disse assim, percebo que quando estou nervosa ou passando por algum episódio de ansiedade, minha cabeça coça muito e saem farelos nas unhas. Pode ser dermatite seborreica, ela é do bairro Morada Nova. Pode ser dermatite seborreica. Inclusive, a dermatite seborreica, como é uma doença que não tem cura, ela tem períodos de crise e períodos de acalmia. Um dos principais deflagradores do período de crise é justamente a condição emocional. Períodos de estresse e ansiedade mais intensa costumam deixar a doença mais ativa. O Pedro, do bairro dos Noivos, pergunta o seguinte, o uso frequente de bonés, chapéus e boinas podem favorecer o aparecimento de caspa? Quando a gente utiliza muito esses produtos, esses chapéus e tudo no couro cabeludo, a gente costuma abafar mais o folículo do cabelo. E a gente abafando mais esse folículo, a gente favorece o acúmulo de suor, acúmulo de sebo e oleosidade, que também são fatores deflagradores importantes para a gente ter crises da dermatite seborreica. Então piora. Então o ideal é a gente dar uma segurada. A Aurilene, do bairro Morros, ela pergunta o seguinte, meu filho tem 8 anos e já apresenta caspa, mesmo lavando o cabelo quase todos os dias. Isso é normal? E é até interessante o senhor explicar sobre essa lavagem todos os dias do cabelo, se favorece ou não. Sim, geralmente uma pessoa de 8 anos, ela está começando a ter algumas mudanças hormonais que favorecem a oleosidade do couro cabeludo. E a oleosidade atrapalha a dermatite seborreica, ela favorece crises. Então é importante já começar nessa faixa etária um cuidado para o controle dessa oleosidade, para a gente evitar que tenha crises frequentes. E sobre a frequência de lavagem que você falou, isso é muito importante porque varia muito com o tipo de cabelo e com o tipo de couro cabeludo. Por exemplo, tem alguns tipos de couro cabeludo mais oleosos que não tem problema nenhum a gente fazer higienização todos os dias. A gente inclusive recomenda porque isso ajuda a diminuir a frequência de crise de dermatite seborreica. Agora tem alguns tipos de cabelo que a gente não consegue fazer isso. A gente fragiliza muito a haste capilar, a gente precisa espaçar um pouco mais a higienização. O pessoal que tem o cabelo afro, mais enrolado, mais ressecado, se a gente faz as lavagens todos os dias, geralmente atrapalha muito. Mas mesmo assim a gente pede que haja uma higienização relativamente frequente nos casos de dermatite, porque se a gente passar muito tempo sem higienizar, a gente piora a descamação.
O Reinaldo, do Satélite, pergunta o seguinte: a alimentação pode influenciar no aparecimento de caspa? Pode, isso é uma pergunta muito interessante, porque geralmente a alimentação muito rica em açúcares refinados ou muito rica em gorduras saturadas costuma deixar o couro cabeludo mais oleoso e com mais descamação. Então o ideal é evitar comidas muito gordurosas e muito ricas em açúcar. Gente, é impressionante, né? Como Tudo, é o nosso corpo, que a alimentação, ela interfere até nisso, né? E a gordura, o açúcar, até isso piora, até a caspa, é impressionante. Ó, tem o Jeová, do Teresina Sul, que pergunta o seguinte: como diferenciar a caspa da psoríase? É uma pergunta super legal. A psoríase também causa descamação. Às vezes a pessoa chega no consultório achando que tem só a dermatite da caspa. E quando a gente vai examinar, a pessoa tem psoríase, que é uma doença que também causa descamação no couro cabeludo. Geralmente é uma descamação mais intensa, uma descamação mais prateada, mais grossa. O médico dermatologista é o profissional ideal para conseguir diferenciar as duas condições, porque são duas condições que têm tratamentos diferentes. Então, se a gente não consegue diferenciar em casa, que muitas vezes é difícil a gente diferenciar, o ideal é a gente passar com o médico dermatologista. Tem uma muito interessante aqui, uma pergunta do André, do bairro de Irceu. Ele diz o seguinte: a caspa pode piorar com o calor daqui de Teresina? Sinto que meu couro cabeludo fica mais irritado na época mais quente do ano. Geralmente os extremos de temperatura pioram a dermatite. Então, climas muito frios, muito secos, ou no caso do calor intenso, que é o que a gente sofre aqui, ele pode favorecer mais sudorese do couro cabeludo, mais acúmulo de sebo, que são justamente dois fatores essenciais para a gente ficar tendo crises intensas e frequentes. Tem aqui a pergunta do Esdras Rocha, de Valença. Um abraço para todo mundo de Valença. Olha, tenho bastante caspa que chega a se estender até o ouvido e a barba. De imediato, teria algo que poderia usar para amenizar esse quadro? Tem que procurar o médico. Não pode ficar usando esses métodos caseiros, né? É comum a gente ver a pessoa, às vezes, usar métodos caseiros e piorar a caspa, piorar a irritação. Então, a gente pede para dar uma segurada, vai no médico dermatologista, dá uma olhada em alguns tipos de shampoos anti-caspa. Existem alguns que são mais acessíveis, pode usar, inclusive, no ouvido, na face também, que ajuda a controlar a dermatite, mas é importante passar com o dermatologista. Muitíssimo obrigado pela participação. Obrigado eu pelo convite, adorei participar. Obrigado. Que bom. A gente conversou aqui com o médico dermatologista James Lima. Tenha um ótimo dia. Bom dia a todos.